Imagina que você quebra um espelho que reflete o sol. O que acontece com a luz? Será que ela se perde? Hoje nós vamos usar uma metáfora milenar para entender por que você é muito maior do que os papéis que exerce na vida. Imagina um dia de sol forte. No meio do campo aberto tem um espelho grande, limpo, sem moldura. Ele está refletindo o sol. O espelho não é o sol, mas carrega a imagem dele com perfeição. Agora imagina que esse espelho cai e quebra em 1000 pedaços, pequenos e irregulares espalhados pelo chão. O que acontece com o reflexo do sol? Ele se multiplica. Cada fragmento, por menor que seja, reflete o sol inteiro. Não uma parte, mas o sol inteiro. Essa metáfora é muito antiga, mas ela fala sobre todos nós. Antes que você ache que isto vem muito místico ou abstrato demais, fica aqui no vídeo porque nós vamos falar de coisas muito concretas do dia a dia. E se segura que o vídeo de hoje vem cabeçudo. Seja bem-vindo ao nosso canal Menos Self, Mais Self. Eu sou o Diego Nogueira. Eu sou Melina Flores e essa aqui é a Lika. E aqui nós, inclusive ela, falamos sobre autoconhecimento na prática. Essa metáfora que acabamos de contar vem da filosofia hindu, e agora a gente vai entender um pouco melhor o que ela significa. E sobre esses temas você pode encontrar diferentes nomenclaturas, dependendo da escola filosófica, da linhagem, e nesse vídeo a gente vai utilizar, obviamente, as nomenclaturas da nossa escola. Lembrando que isso é uma interpretação dentro da visão hindu, Então, nessa metáfora, o sol representa o todo, Aquela consciência que está presente em tudo, em todos nós, em tudo que existe, que pode ser chamado também de absoluto ou purusha cósmico. Os fragmentos do espelho, cada pedaço irregular, representa um de nós, cada indivíduo que existe aqui nesse mundo. E o reflexo do sol inteiro em cada fragmento é uma partícula do absoluto que habita em todos os seres. Em você, em mim, no seu vizinho, até nas pessoas que você nunca vai conhecer. E como a gente pode chamar essa partícula do absoluto, esse reflexo do sol que habita em cada um de nós? Aí, como eu até já mencionei, vai depender de para quem você pergunta, de qual escola está se referindo àquilo. No Vedanta, que é uma das escolas hinduístas de visão espiritualista, essa partícula do absoluto é chamada de Atma, que se traduz como alma ou espírito. Já no Samkhya, que é outra escola da Índia antiga, essa já de linhagem naturalista, é chamado de Purusha, que significa literalmente ser humano ou homem com um H maiúsculo. Em outras tradições, você pode encontrar como si mesmo, chispa divina, partícula do absoluto, mônada ou self. Mas olha, a gente sabe que são muitos nomes, relaxa, não espera que você assimile tudo isso de uma vez, mas o importante aqui é entender que todos esses nomes se referem àquele você que está lá dentro, observando tudo. A ideia central é essa. Cada um de nós é um fragmento do espelho. O sol é único, só que refletido por completo em cada um de nós, em cada fragmento do espelho. Agora, o que muda quando a gente entende isso? Se você e eu refletimos o mesmo sol, por que é que nos percebemos como coisas completamente separadas? Pensa bem, a maioria dos conflitos existe porque a gente se esquece disso. Olha para o outro fragmento e só enxerga as irregularidades, o formato, as arestas, o ângulo diferente e se esquece que lá dentro está o reflexo do mesmo sol. Mas atenção também, a ingenuidade de achar que não existem diferenças. Claro que elas existem. Cada fragmento vai ter a sua história, seu formato diferente, A sua história para contar, mas a origem é a mesma. A questão é que mesmo vindo de uma única origem, daquele mesmo sol, nós seres humanos temos uma tendência de identificação ou até de apego a essas características do fragmento, as arestas, o formato diferente, e a gente acaba esquecendo que veio daquele mesmo sol. E isso é praticamente inevitável, não tem jeito, porque a gente vive dentro desse fragmento aqui. Então, todo dia a gente convive com isso e acaba achando que aquilo ali é toda a realidade que existe. Vamos imaginar agora a situação inversa, então. Pensa que amanhã você acorda sem nenhuma noção da sua individualidade, que é o que a gente está mais acostumado. Você só tem consciência de que é um só, com tudo à sua volta, de não haver separação. Como você tomaria decisões na sua vida? Como você escolheria que direção seguir? Como assumiria responsabilidades na sua vida? Essa percepção de que somos indivíduos separados, com nome, história e vontades próprias, é justamente o que permite que a gente consiga viver nesse plano aqui. Torna possível viver, errar, aprender, ter relações, viver em sociedade.
Porém, a gente pode expandir a nossa consciência para aprender a conviver melhor com os demais fragmentos. Né? Oi, fragmento. Oi. Então, aquilo que parece um problema, né, a quebra do espelho, na verdade é o que permite aquele todo absoluto se manifestar de maneira diferente em cada um desses espelhos, né, dos fragmentos. E aí cada um de nós contribui com um ponto de vista que o outro não teria, provavelmente, né? E será que a gente consegue treinar a nossa mente para enxergar realmente o sol e não só ficar nos pedacinhos do espelho, né? Bom, aqui a gente vai trazer uma referência bem importante, que é uma obra clássica indiana, tem mais de 2000 anos, é o Yoga Sutra, de Patanjali. Nós já falamos dele em outros vídeos e ele vai aparecer de novo, porque é uma obra bem importante sobre essa metodologia. No Sutra 4.22, encontramos uma observação que se encaixa muito bem nessa metáfora do espelho. Ele diz: quando Chitta se detém e não reflete nenhum objeto, passa a refletir o veedor, que é imutável. E isso conduz ao autoconhecimento, Swa-Buddhi. Ou seja, quando a consciência, que é Chitta, para de refletir objetos externos, ela passa a refletir o Purusha, que seria o veedor, ou seja, aquele que somente observa. Relacionando tudo isso com a metáfora que a gente descreveu antes, Chitta, consciência, seria o espelho e o sol seria o veedor, o absoluto. Até aqui está parecido, né? Dá para relacionar bem. Mas esse sutra acrescenta algo para além da história da metáfora e que acaba amarrando tudo isso. E o que ele diz? Que tudo isso conduz ao autoconhecimento. Ou seja, conhecer esse sol, o seu fragmento, está refletindo o sol. Conhecê-lo é, em última instância, conhecer a si mesmo. A gente avisou que este vídeo era cabeçudo. Segura aí que ainda tem dica prática. Beleza, o papo está super filosófico, super metafórico, mas o que tem de concreto, né, que a gente comentou lá no início do vídeo? E o que isso aqui tem a ver com a sua segunda-feira de trabalho? Bom, essa conexão, ela reside no fato de que a maioria das pessoas acaba se identificando com os papéis que exerce na vida. Por exemplo, você é pai, ou talvez seja mãe. No âmbito da profissão, pode ser um analista, um gerente, um autônomo. Pode ser o filho ou um amigo. Todos esses papéis são reais, eles têm uma função nesse mundo em que a gente vive. Mas o problema é quando esses papéis se tornam um limite para aquilo que você é capaz de ser. Pensa o seguinte, se você carrega uma partícula do todo, do absoluto em você, então o seu potencial não se limita aos papéis que você exerce aqui nessa vida. Ou seja, o seu potencial não cabe naquele cargo que você exerce hoje. Também não cabe no histórico que você tem, não cabe nem no que as pessoas mais próximas acham que você é. Então, na prática, quando você se deparar com uma limitação do tipo não sou bom nisso, não é para mim, ou eu sou assim, vale se perguntar, isso é verdade sobre mim ou é a verdade sobre o papel que eu aprendi a exercer? Percebe que a segunda parte dessa pergunta abre um leque de possibilidades muito maior? Seja por uma visão filosófica ou religiosa, o importante aqui é ter a consciência disso. Por um lado, a gente consegue preservar a nossa individualidade, porque nem tudo são flores, então muitas vezes a gente precisa defender nossos valores ou até a integridade física, né? Ou seja, às vezes a gente precisa proteger aquele fragmento do espelho, né? E por outro lado, tendo essa consciência mais expandida, a gente aprende a viver melhor em sociedade, sabendo que o outro, né, que está separado de mim, também é, em essência, o mesmo que eu sou. O espelho quebrou, os fragmentos se espalharam. E em todos eles, inclusive no seu, o sol está lá por inteiro. Talvez a única coisa que mude quando você lembra disso é a forma como você olha para você e para o próximo. Me conta então nos comentários. Qual é o papel que você exerce que mais te afasta do teu self? Queremos saber. Pode escrever que a gente gosta de ler tudo e responder. Bom, se você chegou até aqui no vídeo é porque se gosta de um tema cabeçudo, a gente fica muito feliz e olha para nós também. Não foi tão fácil de fazer porque é um tema denso e nós queríamos trazer de forma simples que qualquer um pudesse se aproximar desse assunto. Então, deixa um gostei pra gente, vai! Se inscreve no canal, aqui nós sempre trazemos assuntos sobre autoconhecimento na prática.
prática. E se você se inscrever e ativar as notificações, isso vai nos ajudar muito para poder chegar a mais pessoas com este conteúdo. Então, muito obrigada por chegar até aqui com a gente. Nos vemos no próximo vídeo.